Uma opinião sobre a atualidade, temas fundamentais da arquitetura e da cidade que dizem respeito à qualidade de vida de todos nós. Arquitetura agora. À conversa com o arquiteto Rui Alves. O neo-antigo a partir do edifício da Rua da Imprensa à Estrela, número 25. Quando vocês me convidaram para fazer isto, desde já agradeço. Lembrei-me aqui do edifício da Rua da Imprensa, Prémio Valmor de 1942, do arquiteto Veloso Reis Camelo, por várias razões. Uma delas é que é um dos edifícios Prémio Valmor, se calhar menos conhecidos. Se calhar pouca gente sabe que este edifício ganhou um Prémio Valmor, até porque não está ali escrito em sítio em lado nenhum. Mas é um Prémio Valmor de 1942. E é também de um arquiteto que talvez esteja um pouco esquecido, o Veloso Reis Camelo, mas que ganhou mais 2 vezes o Prémio Valmor, ao todo foram 3. Uma em 1931 com o Miguel Jacobetti Rosa para uma casa do Manuel Roque Gameiro, e outra em 45, salvo erro, com um edifício na Avenida Cidade do Pais, um exemplo claríssimo da arquitetura dita Estado Novo. Mas aqui o edifício da Rua da Imprensa à Estrela é um edifício muito especial. E interessa-me falar dele por várias razões. É muito especial porque foi construído numa rua que foi aberta, cujo plano é de 1938, do arquiteto Lima Franco. Talvez o primeiro ato, ou um dos primeiros atos do presidente da Câmara na altura, Duarte Pacheco, também Ministro das Obras Públicas, mas passou a ser Presidente da Câmara nesta altura, e que manda abrir, aprova o plano do Lima Franco e manda abrir a rua, que dá saída, digamos assim, ao bocadinho de rua que existia, que fazia frente para a casa onde vivia o Salazar. Portanto, é uma rua aberta, podemos dizer, para o próprio ditador, digamos assim. E os edifícios resultam do plano, tal como o jardim onde nos encontramos, foi desenhado no contexto desse plano, tal como ali o muro de suporte que vence o desnível da Rua dos Ferreiros. Ora, este edifício tem a particularidade de fazer frente para a Rua da Imprensa, à Estrela, e as traseiras viram-se para a Rua dos Ferreiros. E o topo do edifício fica exposto, que é também um pouco diferente daquilo que é habitual, porque o habitual é os edifícios ficarem encaixados entre outros edifícios. Quando assim não acontece, fazem o gaveto. Aqui não podemos chamar exatamente a isto um gaveto. É uma outra situação um pouco especial. E logo isso é interessante, porque é o modernismo que vai introduzir a ideia de objeto arquitetónico, não é? Em vez de edifício. Edifício, no contexto da cidade oitocentista, era qualquer coisa que estava integrado numa frente de um quarteirão, numa das 4 frentes de um quarteirão. Portanto, ou fazia o gaveto, ou se encostava a edifícios dos 2 lados. Ora, este é um caso particular. Naturalmente, a parte da frente é uma fachada que tem ainda uns laivos modernistas, é curioso, observamos ali, umas janelas que parecem querer ser janelas horizontais, embora, na verdade, sejam janelas relativamente normais, mas o modo como aquela forra de cantaria rasga uma linha horizontal em cada piso, dá-lhe um certo ar de modernista. Embora depois tudo o resto praticamente desmente isto que eu estou a dizer, porque os detalhes do edifício são todos eles de caráter
uh, podemos dizer, neo qualquer coisa, ou neoclássico, ou algo semelhante. Embora depois também é curioso que o edifício não se vê o telhado, nem tem beirado, como seria de esperar. Tem apenas um remate em pedra, o que lhe dá também um ar de horizontalidade e de cobertura plana, que não tem, contudo. Portanto, há aqui diversas situações. Mas o que é mesmo interessante é o remate do topo do edifício, com aquela escada semicilíndrica, bem acentuada, e o jogo de volumes que se verifica na parte de trás, que são claramente modernistas. E se virmos a fachada de trás, ela não tem este caráter que a fachada da frente tem, que o alçado da frente tem. Portanto, podemos dizer que o de trás é descomprometido, o da frente é comprometido, ou estabelece o compromisso, e depois no topo temos um exemplo de modernidade. O que num edifício tão pequeno não deixa de ser interessante. Mas isto também me leva a pensar que durante os anos 30 e 40 estas coisas aconteciam frequentemente, porque se formos observar, eu tenho visto tenho observado atentamente alguns exemplos, pela parte da frente e pela parte de trás. Mesmo no quarteirão onde vivo, isso acontece. Acontece os edifícios na parte da frente, durante os anos 30, terem as curvas modernistas, digamos assim, um desenho modernista, e depois da parte de trás terem um desenho mais normal, mais, de certa maneira, mais vulgar, excetuando a escada saliente que dá origem ao célebre rabo de bacalhau, não é? Rui, uma vez que estás a abordar este tema dos diferentes níveis de compromisso que este edifício que tomaste como exemplo estabelece com as 3 circunstâncias específicas de frente de rua com as quais se relaciona, não queres tentar transpor também um bocadinho dessa reflexão para o contexto da contemporaneidade? A questão passa exatamente por aí. Aliás, é por isso, acho eu, que intuitivamente este edifício me interessa tanto. É porque isto são questões com as quais nos deparamos cotidianamente nos nossos projetos como arquitetos aqui em Lisboa. Em Lisboa, e se calhar não só, mas em Lisboa. Que é o facto de termos que intervir num tecido geralmente consolidado, muitas vezes um tecido antigo, outras vezes um tecido heterogéneo, mas em que existem frequentemente coisas, como é o caso nesta zona aqui da Estrela, coisas oitocentistas, coisas dos anos 30 ou 40 e por aí fora. E a dificuldade que temos em coabitar com estas coisas todas e em dar uma resposta que mantenha o equilíbrio e seja honesta, vamos dizer assim, relativamente à nossa época. Porque afinal estamos aqui a falar de um desenho modernista ou de um desenho de Estado Novo, mas estamos a falar da sua época. Ora, nós somos da nossa época. E nós também queremos ter a nossa história, marcar a nossa história. Sem, no entanto, entrarmos em disrupção de modo a criar um desequilíbrio que seja mais ou menos permanente. Isso é que é preocupante. Todos nós temos que inventar essa resposta de cada vez que temos que enfrentar esse problema. Como é que isso se faz? Não há receita nenhuma. O que me preocupa de facto hoje em dia é verificar que tantos arquitetos, até arquitetos que se percebe que têm a melhor das intenções relativamente àquilo que estão a fazer, de certa maneira optem por
por esta fachada, precisamente para o lado da rua, darem uma resposta também comprometida, desta vez agora, com uma atitude que eu chamaria quase de camuflagem, porque não se trata de simplesmente estabelecer uma continuidade, mas sim de inventar um objeto antigo ou um edifício antigo onde ele já não existia ou até nunca existiu. Então, se bem compreendi, aquilo que nos descreves é um paralelismo entre o nível de comprometimento em que o contexto histórico deste edifício obrigava e o atual. Nós estávamos a falar, neste caso, de personagens como o Duarte Pacheco, o Raulino, se calhar o Cristina da Silva, que tinha muita importância nessa altura e que condicionavam muito a atividade da arquitetura aqui em Lisboa, sobretudo, não tanto noutras cidades do país, mas que eram, muitas vezes, as pessoas com uma grande cultura. Personagens com um poder impositivo grande, mas também com um valor, uma capacidade cultural bastante forte. Ora, hoje em dia, o que me preocupa de facto é isso, é ver que temos esta ideia de que é preciso estabelecer uma relação com o contexto, e que essa relação pode ser obtida de diversas maneiras, estabelecendo um nível de continuidade com o existente que, como eu disse, não cria uma ruptura permanente no contexto em que estamos a trabalhar, tal como, e o que me interessa aqui neste edifício do Reis Camilo é ver isso, é como é que poderemos, dentro do compromisso que temos que fazer, e todos nós temos que o fazer, uns mais do que outros, certamente também, dar uma resposta que nos represente enquanto arquitetos portugueses desta época. Ora, aquilo que às vezes se vê, no entanto, parece que há uma espécie de missão relativamente a esta questão. Portanto, é preciso viabilizar uma operação e se calhar não é fácil, e parece que a maneira mais fácil para todos será mimetizar absolutamente uma situação que é mais irónica ainda, que já nem existe, já nem existia. Então inventa-se um edifício que eu chamo neo-antigo, gosto de chamar assim, porque é neo-antigo, porque é novo, mas quer parecer antigo, exatamente para viabilizar uma operação. Compreendo perfeitamente esta atitude por parte dos meus colegas, dos nossos colegas. Mas estamos a falar de edifícios novos, não estamos a falar de reabilitação. Isso é muito importante. Não estamos a falar nem de reabilitação, nem tão pouco de ampliação. Muitas vezes estamos a falar de coisas completamente novas, mas que são feitas à semelhança de umas coisas antigas que não existiam lá. A mim, interessante neste contexto, mas a mim entristece-me um pouco. E se de facto todos nós sabemos que estes arquitetos durante os anos 40 foram obrigados de certa maneira a cumprir determinados desígnios para poderem fazer arquitetura, e mesmo assim foram capazes de encontrar situações como esta para inventar aqui um topo de um edifício que escapou, digamos assim, às malhas daquilo que era suposto acontecer, tanto mais nesta rua. Então, porque é que não deveremos hoje fazer um esforço e procurar também encontrar formas alternativas de viabilizar estas coisas, estas operações, sem que passem apenas por estas respostas mais, eu já nem diria comprometidas,
chamar-lhes-ia de missionárias relativamente a esta questão. Ou seja, permites-me identificar uma espécie de política de cidade decorrente nos últimos anos, em que existe um novo estilo que, se o pudéssemos enquadrar historicamente, seria um neo-antigo. É sensivelmente disto que estamos a falar. Não sei se isso é assim, se não é. O que sei é aquilo que vejo. E o que vejo são muitos exemplos de uma coisa que eu percebo, porque de facto durante décadas fizeram-se coisas tão graves, não é? Que se me perguntares a mim, então, mas não achas que isto, pelo menos, os vários exemplos que existem por aí, pelo menos mantém a continuidade e não provoca um desequilíbrio tão grande como outras coisas que existiram antes? Estamos de acordo. Agora, a cidade sempre foi feita da sobreposição de épocas, coexistindo umas com as outras. E se eu concordo plenamente que tem que haver regras e, sobretudo, procurar a continuidade, não criar rupturas demasiado fortes e, sobretudo, que tenham um caráter permanente, como eu expliquei, quer feridas que possam suturar e não cicatrizar e não o contrário. Eu não sei se a resposta terá que ser uma resposta, eu diria, tão pobre como em alguns casos se vê. E, portanto, o cansaço e a necessidade de dar resposta, não só ao cliente, que é promotor, como às entidades que têm que nos aprovar os projetos, provavelmente levam as pessoas a atuar dessa forma que eu, no fundo, estou aqui a criticar. Não criticando exatamente quem faz, porque compreendo, mas criticando o resultado. Obrigado, Rui.